You can find him sitting on your doorstep, waiting for a surprise. O projeto teve como objetivo a remodelação do antigo Paço Episcopal em Leiria, edifício datado do século XIX, marcante para a cidade e centro histórico. A cargo do arquiteto João Luís Carrilho da Graça, o projeto recuperou a fachada do edifício, no qual, no interior, se fez a criação de 2 apartamentos de luxo, 2 salas de cinema, várias lojas e um parque de estacionamento subterrâneo. O projeto teve que ser submetido à apreciação do IPAR, Instituto Português do Património Arquitetónico, por estar inserido na zona histórica da cidade, e mereceu parecer favorável, tendo sido concluída em 2003. Espaço sagrado e de culto, o Santuário de Fátima é o local de eleição anual para muitos crentes. Tudo se deve ao facto de, em 1917, se terem dado as aparições da Nossa Senhora de Fátima. Desde esse momento, a pequena aldeia de então sofreu inúmeras alterações até aos tempos de hoje. Numa dessas aparições, ela teria pedido para construírem uma capela naquele mesmo lugar, no qual, em 1919, se iniciou a construção da Capela das Aparições. No decorrer dos anos, o santuário expandiu-se e no ano de 1928 ergueu-se a Basílica da Cova da Iria, de estilo neobarroco, projetado pelo arquiteto holandês Gerard van Christken. Em 1974, foi entendimento do santuário a justificação e exigência, devido aos milhões de peregrinos anualmente, a construção de um espaço de culto, do qual teria de ser bastante mais espaçoso que a Basílica, de modo a acolher um maior número de fiéis em recinto coberto. Deu-se em 1996 o concurso internacional, no qual ficou em primeiro lugar o arquiteto grego Alexandros Tombazis. A arquitetura religiosa portuguesa tem vindo a sofrer uma constante metamorfose, quebrando com as definições pré-concebidas do que é uma construção religiosa, acentuando o caráter de serviço comunitário, a valorização da participação dos fiéis e a preponderância da reunião da Assembleia, procurando novos ensaios, esquemas e conceitos na construção religiosa, utilizando materiais tradicionalmente considerados menos nobres como o betão e o vidro. O primado da funcionalidade nas edificações são apenas a face visível de um fenómeno de renovação, que em Portugal deu os primeiros passos com o trabalho de Pardal Monteiro e a sua Igreja da Nossa Senhora de Fátima em Lisboa em 1938, que desafiou os códigos tradicionais revivalistas, baseando nos projetos franceses do género. Esta igreja conseguiu atrair os mais destacados nomes dos artistas plásticos modernistas, como Almada Negreiros e Francisco Franco. Obras como esta, ou a sua homónima no Porto, e os seus opostos revivalistas e regionalmente estilizados de São João de Deus, Santo Contestável e São João de Brito, em Lisboa, lançaram uma viva discussão e originaram as tomadas de posição de muito antagónicas entre o conservadorismo e o desejo de renovação. Aquilo que se pretendia de um edifício religioso por essa altura é que respondesse às necessidades do culto, organizando o espaço em torno do altar. Este espaço era comunitário e traduzia de modo plástico a Assembleia dos Fiéis reunida para celebrar. Desenvolvidos e experimentados,
Estes princípios tiveram uma materialização exemplar na Igreja do Coração de Jesus em Lisboa, nos anos 60. A diversidade de abordagens pessoais iria dominar nessa época. Nos finais do século XX, veio a afirmar-se uma procura de limpidez formal e espacial, de abstração e essencialidade geométrica, seja em obras de pequena escala por todo o país, como o caso da pequena igreja em Algaria dos Fusos, em Cuba, pelo arquiteto Vítor Figueiredo, seja como maior desenvolvimento programático, como o complexo paroquial de Marco Canaveses, de Álvaro Cisa Vieira. No caso de Fátima, as exigências contemporâneas de cinzeleza, limpidez e funcionalidade da igreja parecem ter sido asseguradas, dado que é preciso que o edifício apareça como um elemento capaz de unir no mundo fragmentário, suprimindo o supérfluo e fazendo do interior a referência principal. A igreja é constituída essencialmente por um corpo cilíndrico com 125 metros de diâmetro e cerca de 15 metros de altura média, atravessando na zona central por duas vigas salientes de grande altura, em betão branco, que dão suporte à cobertura, apelando assim a uma mística contemplatividade, um espaço amplo e grande visibilidade, sem nenhum pilar, no qual essa imensidão funciona como sinal de espiritual. O piso inferior da igreja é adornado por um painel de azulejos da autoria de Álvaro Cisa Vieira, construindo a Galileia dos Apóstolos São Pedro e São Paulo. Este átrio, que consta com 2 espelhos de água, alusivos ao batismo e à criação, dão acesso a várias capelas, no qual grupos de peregrinos podem recolher-se em oração. Além de Cisa Vieira, vários artistas de renome internacional foram responsáveis pela concretização das principais peças iconográficas da Igreja da Santíssima Trindade, tal como fora feita para a Igreja da Nossa Senhora de Fátima por Almada Negreiros, no sentido da fusão das artes, no qual se destacam a cruz alta, no exterior, por Robert Chad, o crucifixo em bronze esculpida pela irlandesa Catherine Green, de 7,5 metros de altura, com características iconográficas próximas da arte bizantina, que está suspenso no centro do altar, e no pórtico da entrada uma escultura da cipriota Maria Luzidu, que conjuga anjos e sombras em volta do apelo Venit Adron, vindo e adoremos. Todo o espaço exterior foi pavimentado com a típica calçada portuguesa. O projeto de João Mendes Ribeiro da Casa de Chá em Montemoro Velho põe em relação duas aproximações aparentemente inconciliáveis, o castelo e uma casa de chá. Por um lado, assenta num sentido abstrato e minimal. Por outro, convoca uma forte carga expressiva, que denuncia quer uma leitura atenta das situações, como empatia e relações com o contexto. Serralves é uma referência singular no património da paisagem em Portugal, sintetizando e simbolizando uma aprendizagem e um conhecimento das condições de transformação do território no espaço e no tempo, no contexto cultural de Portugal.
A origem do Parque de Serralves remonta a 1923, quando Carlos Alberto Cabral, segundo conde de Vizela, herda a Quinta do Louredeiro. Com uma área significativamente menor do que a presente, a propriedade foi sucessivamente ampliada com a aquisição de terrenos adjacentes nos anos 40, atingindo os atuais 18 hectares. Após uma visita em 1985 à Exposição Internacional das Artes Decorativas e Industriais Modernas em Paris, o conde de Vizela decide intervir na quinta, no âmbito da reformulação da residência, convidando o arquiteto Jacques Grabé a desenhar um novo jardim. O projeto é caracterizado por um classicismo modernizado, suavemente déco, influenciado pelos jardins franceses do século XVI e XVII, integrando e adaptando alguns elementos do jardim original, nomeadamente o lago, bem como estruturas agrícolas e de regra das propriedades. Caracterizado por uma estrutura formal geometrizada de composição simétrica e retilínea, inclui lugares de tração ergonicista igualmente geometrizado. O parque manteve-se até hoje reconhecível na sua estrutura, apesar de algumas alterações entretanto introduzidas. Após a aquisição da propriedade pelo Estado português, em 1986, procederam-se a intervenções que autelassem situações mais prementes e permitissem a abertura do parque ao público. O nascimento do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, em 1996, veio representar um momento fundamental na história do parque, através da nova intervenção na paisagem. Esta aconteceu numa parcela lateral ocupada por uma horta e um laranjal e foi dirigido por João Gomes da Silva, arquiteto paisagista convidado por Álvaro Cisa Vieira. A história do lugar, a sustentabilidade do espaço e a topografia foram os aspectos estruturadores do projeto, que tinham em conta não só a presença do novo edifício, como o seu programa e uso. Uma nova paisagem foi então redefinida, tendo em conta os espaços envolventes e a sua relação com o novo edifício. Criaram maciços vegetais nas orlas existentes, delimitando-se a sua localização face aos jardins, à mata e ao exterior. A implantação do edifício permitiu semi-enterrá-lo, minimizando o seu impacto no espaço envolvente. Esta escolha permitiu, ao mesmo tempo, evitar o abate de árvores e facilitar o acesso do público ao museu. Uma das principais premissas na origem do projeto foi a relação que o edifício estabelece com o exterior através das amplas janelas, tendo-se optado pela introdução de vegetação originária do norte de Portugal, ao contrário da flora exótica que Grabé introduziu. Optou-se por espécies como a bétula, o azevinho, os carvalhos, o teixo, o brilteiro e as urzes, procurando-se assim permitir ao público um outro conhecimento desta natureza e pela criação de maciços verdes e de clareiras. Esta nova paisagem veio acentuar a importância da luz como elemento potenciador de diferentes perspectivas sobre o edifício e os espaços que a envolvem. O museu serve também de suporte de exposições e obras de arte em regime temporário ou permanente. Este museu parece esconder-se por detrás dos muros altos da fundação,